Amizade realmente tem nível e eu vou, obviamente, tecer a vocês o porquê, essa minha teoria. E, claro, muitos vão compactuar logo de cara, mas vamos lá, vamos às informações. Existem as amizades que são desenvolvidas no período da escola e que, na ocasião, a gente acha que essa amizade ela vai durar pro resto da vida. E eu digo a vocês assim com convicção. Nenhuma das amizades desenvolvidas no período da escola se sustentaram ao longo do tempo. Na verdade, tem uma delas que de 2003 para cá se manteve, mas é porque nós, além da atividade na escola, nós também tínhamos um curso que nós fazíamos em conjunto. Então eu via essa pessoa de manhã e à noite. À tarde não, mas às vezes boa parte do horário da tarde, quando nós não estávamos já nas atividades de trabalho por conta do curso, que daí nós éramos cotistas, então a gente acabava às vezes esbarrando. Mas essa amizade ela se manteve, porém é óbvio, existem níveis. E aí vocês vão compreender por quê. Existem as pessoas das quais escola e trabalho a gente acaba conectando por afinidade. Mas aí, o porquê que às vezes dá certo? Quando nesse ambiente tu é o cara mais neutro, tu tende a ser o cara que transita melhor em todos os grupos. Motivo: por tu ser neutro, tu não entra tanto em conflito. Essa é a maior lógica. Eu, quando jovenzinho, né, eu sempre fui muito reativo, sempre tive as minhas opiniões fortes, nem sempre, obviamente, elas estavam certas, e eu externava isso. Eu colocava o meu ponto de vista pra fora. Então, muitas das vezes, eu com certeza fui o cara mais chato do grupo. Sem dúvida. Sem dúvida. E muita gente que manteve amizade comigo, essas pessoas devem ter passado um pouco de trabalho. Porque daí, obviamente, eu queria, né, na ocasião eu expunha minhas opiniões e eu queria colocá-las pra fora, né? As piadinhas de sempre com os lá ele da vida, né? Mas enfim. E acaba que nem sempre tu tem que dar a tua opinião. Nem sempre tu tem que colocar pra fora o que tu tá pensando. Às vezes tu tem que guardar pra ti, né? Então muitas vezes eu acabei sendo o cara inconveniente da turma. Sim, acabei sendo não pertinente. E talvez em algumas ocasiões, inclusive, eu fui excluído de alguns grupos por conta disso. Só que, claro, também tem que pontuar que nem só de chorume vive o ser humano. Então é óbvio que em alguns grupos eu era necessário, por conta de, cara, tem algumas coisas das quais a gente não tem habilidade que o fulano tem. E a gente precisa dele no time. Então, assim, era necessário. Então vamos lá. Amizades construídas na juventude, elas são com base em interesse. Pura e simplesmente em interesse. Não é uma amizade da qual, na época, na ocasião, as pessoas elas vão manter contigo uma amizade, mesmo entendendo assim, poxa, ele é chato, mas eu tenho que preservar a amizade com ele porque no futuro ele vai ser bom, ou porque existe entre eu e ele, né, eu e essa pessoa, ou entre eu e ela, no caso aí de vocês, onde mesmo eu entendendo que essa pessoa é muito chata, o tanto em que eu confio nela vai manter a amizade. Isso não acontece na juventude. Se tu não tem aquele lance do interligar, do ter afinidade, não vai rolar. Não vai haver um nível de maturidade na tua cabeça para que isso se sustente. Então, se tu tem 15 anos ou menos aqui e tá olhando esse vídeo, ótimo. Ótimo que tu aprenda isso logo. Que daí tu vai entender. Existem pessoas das bolhas das quais a gente convive, porque são núcleos diferentes, escolar, curso técnico, curso profissionalizante, ou cursinho, sei lá, de inglês, alguma coisa do tipo. Existem as pessoas depois no período do trabalho, e às vezes, na maioria das vezes aqui no Brasil a gente trabalha e estuda, então tu continua tendo a turma do ensino médio, do estágio, da faculdade, ou seja lá o que for, e a turma do trabalho. E tu tem daí as amizades desenvolvidas fora dessas bolhas, que são amizades que é só por afinidade, não tem outra coisa. E tu tem também a galera, obviamente, desses outros núcleos. O escolar, estudantil, barra sei lá o que for, e do trabalho. Mas o que ocorre é, essas amizades geralmente é porque a pessoa ali, ela se sente beneficiada em estar contigo. Como eu falei, as habilidades. Nem sempre ali vai ser por afinidade. Pode acontecer, sim, mas é quase que de vez em nunca. É bem raro. Motivo, o ambiente escolar, né? Seja ele qual for, tá? Médio, técnico, bacharel, seja lá o que for. E o ambiente de trabalho, eles são ambientes de competição. São ambientes onde tu tem que o tempo inteiro te provar melhor ou provar melhor versão de ti mesmo.
Logo, alguém da tua turma, mesmo tu não tendo a questão do ego, essa coisa do, eu preciso aparecer, preciso ter a melhor nota. Tu pode não ter isso e não ter sustentado isso no teu ser, mas o outro cara, que às vezes está do outro lado da mesa do bar contigo, ou do outro lado da classe, da turma, seja lá onde for, esse cara às vezes está em disputa contigo e tu não sabe. Dentro dele ele alimenta aquele ódio, aquela raiva ou rancor, mágoa, seja lá o que for. E por que que eu cito isso com veemência? Cara, uma época da minha vida eu fiz de uma estratégia muito... Eu não sei se eu me envergonho disso, eu não tenho... Eu, sinceramente, não tenho por que me envergonhar. Tem gente que, ouvindo essa história, pensa, bah, que cara otário. Bom, aí vai de cada um, tá? Mas vamos lá. Uma época, eu estudava na 4ª série, ensino fundamental, e desenvolvi lá uma amizade, assim, razoável com uma menina. Mas assim, muito pouco. Sem nenhum interesse do que vocês estão pensando. E sim, jovens, na ocasião, eu com 10 anos, nós já tínhamos pensamento, sim, de pegar ou não pessoas no sentido de beijinho, né? E também até outras coisas. Com essa idade, porque a gente foi criado com anos 90, banheira do Gugu, não sei o que, cine privê na Band de noite, né, no sábado. Então, todo mundo na escola, independente do ano em que estava estudando, sabia dessas coisas, tá? Todo mundo. Aí, enfim, imagina hoje em dia que tem uma coisa, um site que tu vai lá e não sei o que. Enfim, tá? Então a coisa ela tá pior hoje. Mas naquela época todo mundo pensava isso, todo mundo sabia. Só que, obviamente, devido à idade, a gente tinha uma polidez social de saber, pô, não posso, tá? Então, enfim, até é bom pontuar. Mas assim, poucas meninas na ocasião, eu com 10 anos, a testosterona desse tamanho, né, de uma criança, poucas me chamavam a atenção, muito poucas. Eu tinha lá uns padrõezinhos, tal. Saía fora daquilo ali, não tinha a menor chance. Essa menina se encaixava nisso tudo aí. Só que passou um tempo, a gente foi reapresentado 7 anos depois. E eu já com... Eu não sei se eu tinha 16, beirando 17, ou se eu já estava com 17. Aí um amigo em comum nos reapresentou. Cara, tu tem que conhecer a fulana. Só que daí ele falava o nome completo dela, né? Aliás, o primeiro nome, não apelido. Tá, mas... beleza. E eu não liguei aquele nome à pessoa. Quando eu cheguei lá, tu veio me apresentar logo ela, deu, pô, a gente já se conhece. E ela olhou pra minha cara e tipo, sabe o que ela falou? Foi muito engraçado. Cara, eu te achava muito otário na escola. Então ali foi o primeiro impacto de bam, carimbo. Ela falou, porque tu só falava de quando tu tinha feito a viagem na Itália. Eu falei pra ela, não, desculpa, eu falava um monte de coisa, mas tu marcou isso. Não, eu mudei um pouco, talvez eu tô menos pior. E aí conectou, virou amizade. Só que daí eu usei isso como uma estratégia, muito boa por sinal. E eu sei, agora vocês vão pensar, que cara FDP. Sim. A estratégia foi a seguinte, e por que eu tô falando disso? Para que vocês entendam a questão dos interesses, tá? Principalmente quem é jovenzinho. Vamos lá, parece um monólogo, mas vai ficar bom, muito boa essa história. Eu usei de uma estratégia que eu não sei o nome, mas eu inventei lá na minha cabeça na ocasião. Eu pensei, cara, eu nunca vou tocar o dedo de maneira insinuosa nessa menina. É o melhor jeito de eu definir isso. E eu vou deixar bem claro para ela que eu vou tratar ela como se fosse minha irmã. Sem contato físico próximo, a não ser abraço, né, de irmão, e sem nenhum outro tipo de toque malicioso. E eu deixei isso bem claro para ela. E eu falei, não, tu quer um parça? Vai ter. Brother. Mas por que eu pensei nisso? Vamos lá, estratégia, seja lá o que for. Eu pensei, se eu mantiver um nível de amizade assim, onde a pessoa sabe tudo a meu respeito, mas nós nos mantemos, obviamente, com cordialidade e amizade verdadeira, o que vai acontecer? Sempre, quando eu não estiver no local, essa pessoa vai citar o meu nome em algum momento. E ela vai sempre dizer, porque as pessoas vão perguntar porque elas são curiosas. Tá, mas nunca rolou nada entre vocês, não sei o que. Não rola. Nossa, mas que estranho, o pessoal sempre estranhou. Mas aí que tá o ponto. O que aconteceu? Ela passava toda a minha ficha, ele é assim, assado, tal, tem tal comportamento, tal coisa, toca violão, canta, pum, tem cabelo com gel e tal. Aí se tinha uma foto mostrava, e daí o pessoal na volta, vendo todo o meu currículo, olhava, interessante, vamos lá. Acabava que todo esse briefing aí, todo esse briefar, o meu nome, cara, era muito mais fácil eu chegar nas meninas. E eu chegar aos meus objetivos com elas. Não pensem aí as coisas piores, porque assim, eu sou de uma geração e de uma cultura regional aqui, que nem tudo era no
tá? Nem tudo era resolvido assim. Era muito mais tranquilo e tal. Mas houveram oportunidades onde coisas mais pesadas, no sentido de... que pesada não é o termo, né? Era tudo tranquilo. Mas coisas mais aconteciam. E agora vem aquela coisa do, pronto, conteúdo 18 mais? Não. É que muita gente acha que um jovenzinho não sabe disso aí, mas, cara, todo mundo tem um desvio de conduta e acaba aprendendo que não deveria. Isso tá intrínseco da natureza do ser humano. Bingo, isso me beneficiou e muito. Aí passam os anos, obviamente, um dia em uma conversa, nós informamos que ambos tiveram vontades e anseios de, obviamente, ter essas coisas, mas ambos seguraram. E até numa ocasião foi me oportunizado, acho o termo, né? Foi falado, cara, seria muito melhor ter tido alguma experiência contigo do que com tal fulano lá que tu me apresentou. Isso partiu da moça. Mas é óbvio, eu fiquei quieto quanto a isso, né? E entendi, foi necessário. Então agora, passando da juventude e indo para a fase adulta. Dos meus amigos, que inclusive uma dessas pessoas, eu fui até padrinho de casamento, e era dos meus amigos assim, da fase ali 12 até os 20. Tá? E totalmente fora de escola, porque esse cara, ele foi apresentado a mim devido a uma conexão da minha mãe com uma pessoa, e através dele vieram outros amigos também, dos quais eu conectei, alguns deles permaneceram, pelo menos um deles. E aí agora eu vou falar de um outro nível de conexão, onde mesmo eu olhando para as pessoas e vendo, olha, tal fulano é chato pra caramba, mas ele é confiável. O outro aqui é muito amigão, mas na ocasião eu não tinha visto isso. Foi com o tempo que eu comecei a identificar. O outro vai se distanciar. E só que eu fui percebendo isso com o tempo. Moral da história. Um desses caras, totalmente dominado pela sua mulher, hoje não tem nenhum nível de amizade com ninguém do passado. Todas as amizades dessa pessoa estão em lastro com a sua mulher. Moral da história. Quando esse cara levar um pé na bunda da mulher dele, se isso um dia acontecer, o que eu não duvido, esse cara não terá ninguém para conversar da antiga. Ele não vai ter a casa de ninguém. E se os pais dele não estiverem vivos, né, e nenhum outro familiar, ele não tem onde recorrer. E se ele for mandado assim, ó, sai daqui, sai com a roupa do corpo e tu vai para qualquer lugar. Se ele não tiver pai e mãe vivo, ele não tem um outro lugar, um pouso para arrumar. Porque simplesmente assim, hoje se essa pessoa batesse na minha casa, ele teria que contar uma bela de uma história. E eu teria que colocar muitos pingos nos is para que eu voltasse e recebesse o cara. Não por não confiar, mas por outras atitudes muito estranhas, que não vem ao caso aqui. E ali, também, por intermédio desse cara que hoje é dominado pela mulher, veio o cara chato, com uma falta de traquejo social. Só que um dia, esse cara, num momento muito crucial, ele mandou as 10 estrelinhas de confiança. Foi numa ocasião onde eu passei muito mal e ele me socorreu, para resumir. Ele me socorreu, ele não me desamparou. O que vocês daqui a pouco vão dizer, mas qualquer amigo faria isso. Não, cara. Não. Um cara, no nível em que ele fez, de me deixar lá no lugar e sair correndo de onde a gente estava, que era aproximadamente uns 2 a 3 quilômetros de casa, sair correndo, ir lá buscar o carro do pai dele, me socorrer, me levar pro hospital, sendo que eu não tinha bebido, não tinha ingerido nenhuma substância errada, nada. Né? Ali eu vi, cara, eu acho que eu até contei isso em outro vídeo. E aí eu vi, esse cara é chato, mas ele tem o meu respeito, ele tem minha confiança. E aí eu digo a vocês, cara, vocês devem ter um amigo chato. Eu já comentei essas histórias num outro vídeo que vai passar por aí em algum momento, seja agora ou no final desse vídeo. Olhem esse vídeo, assistam ele, tá? Ele é muito rico nessa questão do conteúdo. E assim, uma outra coisa que vocês vão perceber, quem é mais jovem, quem já tem 30 vai apenas concordar aqui, dar like, comentar, compartilhar e vai rir e vai lembrar dos seus amigos aí. Então vamos lá, os níveis de amizade de 0 a 15 vão ser medidos por apenas afinidade. Dos 15 aos 30 é o que tu conseguiu preservar de amizade e confiança. Dos 30 pra frente é muito difícil fazer amizade. É quase, não diria que é impossível, mas é raro acontecer. Porque daí tu precisa de uma série de coisas que tu não tem tempo depois de adquirir. Que é exatamente o tempo de estar junto e pegar vários detalhes do comportamento dessa pessoa. Quando ela está
perto de ti falando contigo ali, ou quando ela tá em outro grupo e tu de longe percebe o jeito que ela olha pra ti, o que ela fala, e também tu fica sabendo se ela faz fofoca de ti ou não. Né? E outra também, às vezes a fofoca ela vem distorcida. E aí, como tu não tem isso, tu não sabe em que nível tu pode confiar na pessoa. E aí também tu não tendo o histórico dela, e às vezes não tendo um nível muito alto de afinidade, que é esse entrelace de, poxa, nós temos tal e tal e tal, vamos lá, 5 pontos em comum. Vou colocar aqui uma coisa bem besta, por exemplo. Pô, tu tem um amigo que tu gosta de Fórmula 1 e ele gosta de futebol, que é o meu caso. Aí, pô, tu gosta de olhar canal de viagem e ele gosta de olhar o jogo, né? E aí eles olham filmes e séries e tu não, tu olha conteúdo do YouTube. Já começa a ficar difícil ter afinidade. Aí se vocês não têm uma coisa que aqui no sul a gente tem, que é o churrasco une pessoas. Agora em outros lugares onde tu não tem o churrasco, como que tu vai trazer essa pessoa para perto? E mesmo tu não tendo um nível de afinidade muito alto, como que tu vai interagir, socializar e ter esse nível de afeto, carinho, compreensão para desenvolver amizade? Isso vai ser muito difícil. Então, por isso que eu falo a vocês que amizade tu vai desenvolver dos 0 a estourando 29, 28. Dali pra frente vai ser muito raro tu conectar com alguém. E aí se tu não tiver uma luta absurda para manter o nível de amizade pela confiança e pelo que resta de afinidade, porque daí, obviamente, os gostos mudam com o tempo. Tem gente que para de torcer para time, que é o meu caso. Tem gente que tinha uma aspiração política, passa a gostar do outro espectro. Tem gente que depois dos 30, 40 descobre que é homossexual e aí ele acaba se distanciando porque tem na galera ali no meio um que é preconceituoso, que não aceita. Enfim, tem de tudo que vocês podem imaginar. Existe. Existe aquele que vira o fanático religioso, aí ele, lá dentro da igreja, ele recebe a instrução de que ele não deve muito se envolver com os ímpios, com as coisas mundanas e assim vai. Sendo que, na verdade, ele vive em cima de uma bola rochosa que gira 1.600 km por hora, e por isso que, devido à sua circunferência de 40.007 km de diâmetro, se eu não estiver errado, a gente leva 24 horas aproximadamente, né? Na verdade são 23h45 para fechar uma volta de 360 graus. Bingo. E aí ele não se toca que ele está em cima do planeta e que ele vai ter que lidar com cristão e não cristão, com irmão e não irmão, e que na verdade tudo é irmão. Mas enfim, isso é outro papo. Então assim, níveis de amizade, cara, eles são complexos de compreender. Mas o que eu quero pontuar a vocês, principalmente os jovens que estiverem aqui, mas quem for mais velha guarda que nem eu, comunguem disso aí. É raro, acontece, né? Já houve oportunidades aí de desenvolver uma amizade pós-30, mas eu digo a vocês que o frigir dos ovos geralmente faz com que a coisa não dure. Mas é importante, mantenha os seus velhos amigos. E o porquê desse recado final aqui? Porque, por exemplo, essa pessoa que se casou e que eu fui padrinho de casamento. Eu não me envergonho de falar isso aqui, porque se um dia isso chegar a essa pessoa, primeiro, eu não citei o nome, logo não tem como dar problema. Segundo, eu não sei se essas pessoas guardam alguma foto do casamento onde eu esteja. Eu duvido. Por tudo que aconteceu posterior, eu duvido. E o mais maluco de tudo, quem perde é o cara que um dia provavelmente vai levar um pé na bunda e não tem mais amigos pra contar. É maluco isso. E fora assim, outras histórias no meio disso aí que são assustadoras, né? Que se eu contar aqui, pode dar problema com a plataforma. Então, tem uma história nesse casal aí também que é bem deep web, bem assustadora. E, enfim, cara, é isso. As amizades têm níveis, sim. E eu, por exemplo, eu tenho aí umas 10 categorias de amizade. Tem aquela galera que é o da música, tem a galera do esporte, em teoria, né? Que ou pelo menos assiste o mesmo esporte que vocês. Tem aquela galera da web, tem o cara que assiste canais, conteúdos similares ao teu. Tem aquele que acredita em OVNI e a turma dos que não acreditam em OVNI, extraterrestre, escambau. E assim, é legal que eu perambulo em todos esses nichos aí e eu escuto as coisas de cada um do cara. No meio disso aí tem muita coisa pra dar risada. Tem a turma dos professores e os não professores, né?
Cara, são vários nichos, é uma loucura. É uma loucura. E nisso aí tu categoriza. Bah, aqui eu tenho assim, ó. Aqui eu tenho nível 1, 2 e 3 de amizade com esses caras. Naquele outro grupinho também, nível 1, 2 e 3, às vezes tem um quarto e quinto. Que é aqueles que conectam pouco, mas que sem eles, tu não tem os elos de ligação com os outros. Então, tu precisa ter aqueles caras para que eles sejam a conexão com o resto da turma. Não é que eles são teus amigos. E não que não tenham amizade, existe. Mas ela tá num nível menor de afinidade. Porém, se aquele cara não tá presente, os outros não riem, não puxam um assunto que vem à mesa através daquele cara. Então tu precisa daquelas peças ali pro jogo acontecer, pro equilíbrio rolar. Isso é muito louco. E é muito legal quando tu chega a um nível de idade, que eu tô em maturidade, e aí tu olha a mesa conversando com os caras e vê, pô, olha aí. Ah, olha ali o fulano. Às vezes tu fica quieto, tu fica só curtindo, assim. Tem dia que tem um que resolve beber pra caramba e encher o saco, tá? Aí teve um dia que eu fiquei de babá de um time aí que eu fui. Né? O time é uma turma, né? Aquele dia foi chato. Mas assim, em detrimento de um dia chato, eu tive 15 dias que eu dei muita risada. Que eu olhei assim, bah, como é bom estar aqui. Né? Independente de eu ficar quieto, às vezes eu não conseguia abrir a boca. Mas eu olhar o fulano interagindo com o outro cara, eu, bah, que massa, cara, eu tô aqui vivendo isso. É muito bom. Mas é isso, galera, gurizada, jovens, coroas. Eu não me considero um coroa, mas óbvio, quem tem 20 vai dizer que eu sou coroa, porque eu tô careca e tenho quase 40. Mas quem é mais velha guarda do que eu também, cara, sintam-se à vontade aqui para conversar, para debater, para expor a ideia de vocês, a opinião. Porque isso aqui foi um papo que eu gostaria de hoje, nesse momento, discutir aí com os meus amigos. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.